Olá, povo de Deus, a graça e a paz. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Para você que clicou no nosso canal, muito obrigado, seja bem-vindo. Fica até o final desse vídeo, tá? É muito importante que você permaneça aí com a gente. Se você não é inscrito, não se esqueça, tá? Aquela regrinha básica. Se inscreva no nosso canal, dê aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo, qualquer vídeo novo aí que a gente colocar, e assim também você nos ajuda, tá? Para que o YouTube consiga, para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos precisam de mais acessibilidade. Então você nos ajuda bastante e nós aqui, é claro, queremos te ajudar também a ser edificado pela palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos tratar da introdução da lição de número 7 do terceiro trimestre da revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal, do comentarista pastor teólogo Douglas Batista, tá? Essa lição de 13 de agosto, Dia dos Pais. Então, de antemão, eu quero já desejar para os papais, assim como eu, um ótimo Dia dos Pais. Deus abençoe sua casa, sua família, tá? E desde já eu quero deixar uma dica para você. Vai lá na descrição, tem um link muito bacana, é um grupo de WhatsApp tutorial da EBD, tá? Aonde o assunto é a escola dominical. Muito conteúdo para edificar a sua lição. Você que é professor, você que é aluno, entre no nosso canal, tá? Não tem nenhum outro assunto que fuja da escola bíblica dominical. Slides, subsídios, livros de apoio à lição, e na descrição do próprio grupo já tem um link lá que você entra, e geralmente é o link que eu coloco aqui também, mas você tem acesso a todos os trimestres de todas as classes, tá bom? E de todas as lições da EBD, tanto da CPAD quanto também da Betel, tá? Então é muito bom esse grupo. Clica no link, vai lá na descrição, entre nesse grupo, seja bem-vindo desde já. E vamos juntos aí, tá bom? Essa lição, a lição da semana passada, mexeu com a masculinidade, falou com a gente, né? Mexeu com os cabra macho aí, tá? Os homens que gostam de ver filme da Barbie. Agora vai mexer com elas. Trata-se da desconstrução da feminilidade bíblica, tá? O texto áureo está em Provérbios 31, versículo 10, que também está a leitura bíblica em classe, que também está em Provérbios 31, do 10 ao 31, mas o versículo 10 mais precisamente está no texto áureo, que diz: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, tá bom? A verdade prática diz que a mulher, ela foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de esposa e auxiliadora. A revista nessa lição fala da mulher virtuosa como símbolo da feminilidade bíblica, modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. E para as feministas de plantão que querem dizer que a Bíblia é machista, eu te sugiro que leia Provérbios 31, tá bom? Então a revista vai falar da feminilidade bíblica mostrada na criação, né? A bênção da maternidade, em Gênesis 1, 28. A mulher como auxiliadora, em Gênesis 2, 18. A desconstrução da feminilidade, tá? Então vai tratar sobre o ativismo feminista do século XIX, a liberdade sexual, tá? Mostrada na Bíblia entre o casal, e como o feminismo tenta desconstruir isso, fazendo apologia à liberdade sexual, onde apoia-se na prática sexual precoce, a homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição, o aborto. Gente, chega a me dar enjoo
de falar dessas coisas, e etc. Tá? Mostra os ataques à família tradicional. Tá? Ele usa o pastor Douglas Batista, a mulher virtuosa, como símbolo bíblico de feminilidade. A esposa fiel, o padrão de mãe amorosa e o exemplo de administradora e empreendedora. Tá? É uma surra no feminismo. Tá? É melhor exemplo de feminilidade bíblica. Tá? Então, fique com a gente e vamos sendo juntos edificados pela palavra de Deus. A mulher não foi feita da cabeça, para não estar acima do homem. Mas ela não foi feita dos pés, para que não tivesse abaixo do homem. Pelo contrário, ela foi feita do lado. E o hebraico, ele sugere ali não só uma costela, como nós entendemos, mas sim que a mulher foi feita do lado do homem. Tá? Do lado para ser igual a ele. Do lado para estar sempre ao lado do marido. Sob o seu braço para ser protegida. E próxima ao seu coração, para ser amada. Tá bom? A Bíblia valoriza e enaltece a feminilidade e a mulher. Tá? Vamos entender o que é feminilidade, feminismo e feminino. Então nós vamos mostrar como o feminismo é uma ferramenta poderosa do inferno na desconstrução da feminilidade bíblica. Vamos apresentar um resumo da história do movimento feminista e vamos apontar a postura bíblica para as mulheres. E por fim, vamos apresentar a feminilidade baseada em Provérbios 31, que é o texto proposto, muito bem proposto, pelo comentarista, pastor, teólogo Douglas Batista, porque é um exemplo de feminilidade. Tá? A leitura em classe da revista está nesse texto, a gente vai pegar esse texto e a gente vai falar disso. Tá bom? Então vamos lá. As definições dos termos feminilidade, feminino e feminismo. Existem essas três palavrinhas e há diferenças. A feminilidade é a qualidade ou caráter de mulher. Tá? Atitude feminina é a feminidade. É o conjunto das mulheres, é o sexo feminino. A palavra feminilidade não aparece na Bíblia, mas o seu conceito é claro no Antigo e no Novo Testamento. As Escrituras estão repletas de orientações claras que instruem a mulher cristã a demonstrar a sua feminilidade para que seja uma ajudadora idônea, conforme Gênesis 2,19, tá? Exilando graça, conforme Provérbios 11,16, vivendo uma vida pura, conforme 1 de Pedro, capítulo 3, do 1 ao 2, vestindo-se modestamente, conforme a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2,19, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, desenvolvendo um espírito manso e tranquilo, conforme Pedro continua na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, submetendo-se ao seu esposo, conforme Paulo trata em Efésios 5, 22, e ensinando as mulheres mais jovens, conforme Paulo diz a Tito, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas Provérbios 31, do capítulo 10 ao 31, é o único que apresenta um esboço literário completo da mulher, definindo o que é a feminilidade cristã. Tá bom? Então, essa é a definição de feminilidade. A definição de feminino no dicionário é relativo ou próprio à mulher. Tá? Ardis,
trejeitos, comportamentos, traços físicos, tá? Da mulher. É o oposto a masculino, é relativo a ou a próprio de fêmea. Esse é feminino. A definição do termo feminista é a doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do direito das mulheres da sociedade. É o movimento que milita nesse sentido e teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos. O que o dicionário não diz e que o autor traz para a revista é que o movimento feminista é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, em que o modelo de família bíblico é tratado como opressor do homem para com a mulher. A visão machista adotada pelo movimento feminista é desconstrução da família patriarcal, tá? É a promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio, rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como a auxiliadora do homem, enaltece a luxúria, engaja-se numa luta de gênero contra os homens. Tá? Então vamos ver o resumo histórico do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista aconteceu no século XIX, na Europa, na França, na Inglaterra, e se espalhou chegando aos Estados Unidos. Lutava-se primeiramente pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelos direitos do voto. Tá? A princípio, toda a briga era por igualdade salarial, por direito de trabalho, por direito ao voto. A segunda onda, no século XX, começaram a lutar também pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos, por liberdade sexual. Nesse período, nos Estados Unidos, as mulheres levantaram a pauta de controle de natalidade e aborto seguro e a emancipação do próprio corpo, a libertação da maternidade e a legalização do divórcio. Olha como é que a coisa foi ficando mais feia. E a terceira onda, que chega até os nossos dias, tá? Surgiram grandes nomes e publicação de grandes livros do gênero defendendo a causa. E na década de 50 em diante, o feminismo teve um grande salto até a nossa atualidade, tá? A fé cristã, ela até reconhece a importância que o movimento teve em prol dos direitos das mulheres e no combate à discriminação. Porém, o feminismo, ele erra quando se posiciona contrário aos valores bíblicos, desconstruindo a família como base da sociedade, tá? Tirando o papel do homem e da mulher, como a Bíblia diz, e descaracterizando a feminilidade bíblica, tá bom? Vamos ver a perspectiva bíblica sobre as mulheres, tá? Homens e mulheres são iguais diante de Deus, isso é inegável, tá? São detentores da mesma importância e dignidade aos olhos do Criador. As Escrituras ensinam que Deus criou tanto o homem quanto a mulher à sua imagem, tá? Dando a ambos domínio sobre a terra. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, nós vemos, tá? E Deus também concedeu a eles as mesmas bênçãos espirituais, tá? Mas apesar de iguais diante de Deus, homens e mulheres possuem papéis diferentes diante de Deus. Apesar de terem igualdade, eles não são iguais. Igualdade e identidade não devem ser confundidos. Somos diferentes um dos outros e nos complementamos por meio de qualidades distintas de nossa sexualidade, tanto psicológica quanto filosófica. Gênesis 2,18 deixa isso bem claro.
Tá? Segundo as Escrituras, assim como o homem, a mulher foi criada a fim de ser um instrumento para a glória de Deus. Tá? Mulheres devem ser honradas e tratadas com dignidade. O propósito de Deus nas Escrituras é que a mulher seja tratada com dignidade. Tá? Ninguém valorizou mais as mulheres do que Jesus. Tá? Com aquela mulher pecadora, com a mulher samaritana, que além de ser samaritana era mulher, com a mulher adúltera, quando ele não permite que apedrejam aquela mulher fragada em adultério, com a compaixão que ele teve com a viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, e sem contar que o ministério de Jesus ele foi marcado com a presença das mulheres e financiado por elas. Tá? E depois de sua ressurreição, a primeira aparição de Jesus foi para as mulheres, lá em João 20, versículo 11 ao 14. Deus deseja que as mulheres o glorifiquem com uma vida de piedade. As Escrituras nos ensinam, tá, que Deus deseja que homens e mulheres vivam uma vida santa e piedosa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Tá? Em quarto lugar, vamos ver aqui rapidamente, para trazer um resumo, o esboço bíblico da feminilidade, baseado na leitura em classe de Provérbios 31, do 30 ao 31. É uma pintura literária que melhor retrata o conceito de feminilidade bíblica. Além de desconstruir um dos argumentos feministas anticristã de que a Bíblia é machista, essa passagem nos apresenta 11 características que compõem e destacam o caráter da mulher virtuosa. Tá? E são elas. A gente vai ver aqui do capítulo 31, a partir do versículo de número 10. Tá? O primeiro caráter que nós vemos da feminilidade é a essência moral. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa do que os rubis. Então, a excelência moral, tá? São atitudes corretas, pensamentos verdadeiros, honestos, puros, amáveis, de boa fama, que possuem virtudes dignas de louvor. Tá? O versículo 11 e o versículo 12, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca faz o mal. Tá? O versículo 23 diz, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma o assento entre as autoridades de sua terra. Então esse texto sugere que o caráter da mulher digna mostra através do seu esposo, como a corresponde com confiança e como confiam nele através dessa vida que ele tem com a sua esposa, sendo determinada. O versículo 13 ao 16, tá? Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha as mãos. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa para suas servas. Ela avalia um campo e compra com o que ganha, planta uma vinha. Administra bem o seu comércio lucrativo e a lâmpada fica acesa, a lâmpada de sua casa permanece acesa durante a noite. Tá? O 24 diz que ela faz vestes de linhos e vende, fornece cintos aos comerciantes. E o 27 diz que ela cuida dos comércios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Tá? Então ela é uma mulher determinada, estando fisicamente em forma. O versículo 17, entrega-se com boa vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ou seja, ela cuida da saúde física. A feminilidade se mostra nela, a virtude, o caráter, sendo econômica. Porque no versículo 18 diz que ela administra bem o seu comércio lucrativo. Então essa mulher, ela percebe que o dinheiro envolve economia doméstica. Então, com um olhar clínico, ela procura ofertas que resultam em vantagem. Tá?
sendo altruísta. No versículo 19 e 20, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ela não é egoísta, tá? E mesmo com toda a ocupação que essa mulher mostra ter, com seus afazeres, com seu comércio, com a sua casa, ela ainda tem tempo para ajudar os outros. E também estando preparada. Olha só, não teme por seus familiares quando chega a neve. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela não é preguiçosa. Ela sabe pôr as coisas em ordem. Ela está sempre preparada. Ela não permite que a urgência tome o lugar mais importante. Tá bom? Então, sendo honrada, versículo 25, reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Então, ser honrada é sinônimo de ter integridade. Isso é evidência pelo grande respeito que os outros demonstram com a mulher sábia, com a mulher desse texto. Tá? Sendo prudente. Versículo 26, fala com sabedoria e ensina com amor. O discurso da mulher sábia exibe bom juízo e discussão, gentileza e compaixão. Tá? Isso tudo caracteriza as suas palavras. Sendo amável, versículo 28 e 29, seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, o seu amor é concentrado em sua família. Pode ser vista pela consideração por eles demonstrada. Ela serve de exemplo de caráter para seus filhos. E a maior característica de todas elas, temendo a Deus. O versículo 30 diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, a mulher que adota o princípio do temor a Deus permanecerá em temor e honrará e adorará e amará o seu Senhor de todo o seu coração. Tá bom? E a conclusão que nós chegamos é que homens e mulheres foram criados por Deus com dignidade idêntica. Por isso devem se respeitar, amar, servir e não se desprezar mutualmente. Porque foram criados para serem complementares, devendo reconhecer suas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las um do outro. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho e fêmea é fêmea. É importante que entendamos que a mulher não é menos do que o homem, nem o homem é mais do que a mulher. Eles são imagem e semelhança de Deus, criados com o mesmo propósito, porém assumem papéis diferentes e devem se respeitar isso. Então, queridos, essa foi a introdução de hoje. Eu espero ter ajudado a sua aula, eu espero ter ajudado a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz e Deus te abençoe.